brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. A nossa luz deve brilhar diante das pessoas, mas não é uma proposta vaidosa, pois é a luz que deve brilhar em nós não é nossa, mas é a luz de Deus. É a luz da presença de Deus em nós que precisa brilhar e ser percebida e iluminar a vida de outras tantas pessoas. E é justamente por isso que precisa brilhar. Mas qual é este brilho? Qual é o brilho que precisa ser evidenciado por todos nós? O brilho, sem dúvida alguma, são as boas obras que devemos praticar em nossa vida espiritual, no cumprimento da vontade de Deus, na aquisição de virtudes e, sobretudo, nas práticas concretas de amor ao próximo. A nossa conversão, ela vai se dando não só na nossa relação com Deus, mas o nosso caminho de conversão pessoal, ele vai também se manifestar diretamente na relação com o próximo e nas ações em prol do próximo. De modo que, quanto mais me converto, não só eu rezo mais e melhor, mas quanto mais me converto, mais as minhas ações se direcionam para o próximo. Podemos falar de um caminho de conversão pessoal que vai se manifestar na delicadeza com as pessoas. Quanto mais próximos de Deus, mais cuidado eu vou ter no trato com as pessoas, na vida das pessoas, no sorriso, na escuta, nos conselhos, na presença, no perdão que é oferecido, no perdão que é pedido. Tudo isso vai se manifestar de forma diferente a partir do caminho de conversão que vamos percorrendo, ainda no desprendimento, na partilha, na prática de políticas públicas, na promoção da justiça, no auxílio para que as pessoas possam adquirir seus direitos. Enfim, vamos percebendo que o caminho de conversão, ele não é apenas práticas de oração, ele é pleno de ações em prol do próximo. A fé, ela não nos isola, mas bem ao contrário, a fé nos projeta a comunhão com o corpo. E quando pensamos no corpo, lembramos 1 Coríntios capítulo 12, que traz a imagem da igreja como um corpo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Então, um caminho de conversão me projeta para o corpo, para viver integrado e viver a serviço dele. Isso tem que estar claro para todos nós. Vemos algumas propostas hoje, até de educação, que querem estabelecer um caminho de educação domiciliar, tirando dos colégios, por quê? Porque não pode estar envolvido com o mundo, com as coisas do mundo, preocupado demais com as ideologias e quer então fugir do mundo. Nossa proposta cristã é totalmente o contrário, é a inserção no mundo e influenciar o mundo de dentro, não fugir do mundo, mas influenciá-lo. E as leituras de hoje falam justamente sobre isso. É sal que misturado dá o sabor. E ele não pode ser um sal insosso. Então, no meio do mundo, impregnando o mundo com os princípios cristãos. É influenciar de dentro e não fugir, e não se esconder, e não se isolar. Foi assim toda a história da igreja. Por que agora cristãos que se acham mais santos, mais piedosos, querem se isolar e se afastar?
São José Maria escreveu a categoria que o título é Amar o Mundo Apaixonadamente. Né? É isso, essa ideia de estar no mundo, estar no trabalho, estar no colégio, estar na faculdade, estar com a família, estar com os amigos, estar no lazer, e aí, e marcando as relações com princípios cristãos. As nossas boas obras, elas glorificam a Deus. E, veja, glorificam tanto ou mais que nossas piedosas orações. E vou explicar isso. Primeiro, lembrando São Tiago. Tiago, capítulo 2. A fé sem obras é bom. Precisamos amadurecer nossa prática religiosa de modo que entendamos que não basta apenas rezar. É preciso a oração, mas é preciso também a ação. A ação e a oração são duas dimensões de nossa vida religiosa e espiritual. E a obra da fé, sem dúvida alguma, é o amor ao próximo. A nossa conduta deve ser regulada por um princípio geral: amar a Deus e amar ao próximo. Ao rezarmos, entramos em comunhão com Deus, suplicamos por nós e por muitas pessoas. Mas quando agimos com amor, damos concretude à nossa oração. Quase como que materializamos nossa oração. Quando agimos com amor, damos a possibilidade de que o amor de Deus pelas pessoas se manifeste nas nossas ações, nos nossos comportamentos. As pessoas vão poder perceber o amor de Deus por elas a partir das nossas ações de amor. As pessoas vão poder perceber a providência de Deus quando nós fazemos uma doação de alimentos, quando montamos uma cesta básica, quando entregamos para uma família carente. Essa família, ela vai ser grata a nós que doamos, mas automaticamente essa simbólica ajuda vai ser reportada a quem? A Deus. Deus exercendo a providência dele na vida de uma família que passa um momento mais delicado, mais difícil financeiramente. Então, quando agimos com amor para com o próximo, manifestamos o amor de Deus para com as pessoas, a providência de Deus na vida dessas pessoas. E é aí aonde mais reluz a presença de Deus em nossas vidas para as pessoas. E aí eu separei para hoje várias frases de santo sobre esse tema que estamos trazendo e refletindo. Primeiro, Santo Antônio vai dizer: a caridade é a alma da fé. O amor é o núcleo central de nossa vida religiosa. Ele vai dizer: sem o amor, a fé enfraquece. Sem o amor, a fé esmorece. A fé fica frágil. O amor fortalece a fé. Santo Exupéry vai dizer: o verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. Essa é uma lógica que vai na contramão da lógica humana. Partilhamos o amor e o amor se desenvolve, e o amor cresce, e o amor amadurece, e o amor se fortalece. Quanto mais formos capazes de partilhar, quanto mais formos capazes de amar. Santo Agostinho: a pessoa que tem caridade no coração tem sempre alguma coisa para oferecer. Sempre alguma coisa para oferecer. Nem que seja o seu tempo, nem que seja o seu sorriso, nem que seja a sua atenção, o seu cuidado, a sua presença. Mas quem tem um coração
pleno, cheio de amor, nunca vai deixar alguém passar por si sem que algo seja oferecido, ofertado e partilhado. Diz ele, de fato, a caridade renova o homem, renova a mulher, dá a possibilidade de todos nós sermos sempre novos pela prática do amor. Se queres amar Cristo, então derrama caridade por toda a terra. Vamos manifestar o nosso amor a Deus, multiplicando as ações de caridade. E o último pensamento dele, citando o profeta Isaías, vai dizer: reparte o teu pão com o faminto, citando Isaías 58, e complementa ele dizendo: não crees que seja suficiente o jejum. Daqui a pouco estamos entrando na Quaresma, quarta-feira de cinzas já está bem pertinho. Então, não crees que seja suficiente o jejum. O jejum te mortifica, mas não socorre os outros. Serão frutuosas as tuas privações quando elas servirem para dar aos outros com abundância. Então, vamos ouvir na quarta-feira de cinzas um texto que fala do jejum, da oração e da esmola. Não adianta só fazer jejum se esse jejum nos tornar uma pessoa melhor, mais prendida, mais capaz de oração e mais capaz de caridade. O jejum deve nos preparar para ser mais caridoso, para ser um homem e mulher de mais oração. Se ele não fizer isso, o jejum pelo jejum não tem sentido, significado e nem valor. Santa Teresa de Calcutá, Madre Teresa, ele vai dizer: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Quem encontrar conosco no ambiente de trabalho, na família, no lazer que seja, precisa sair desse encontro conosco melhor. E temos que ter cuidado com o que falamos, com o jeito que acolhemos e que lidamos com as pessoas. Nem sempre está escrito na testa que a pessoa não está bem. Precisamos ter sensibilidade, cuidado, preocupação, amor. Quando temos amor, olhamos além da aparência, olhamos a alma de cada pessoa, nos encontramos verdadeiramente com cada pessoa. Mas vamos nos habituando a relações frias, superficiais. Passamos e damos bom dia. Depois perguntamos: está tudo bem? Tudo bem. E segue. O tudo bem é um complemento do bom dia, não é? Mas quando alguém fala: eu não estou bem não, mas por que eu perguntei? Bom dia, tudo bem? Não estou bem. Meu Deus do céu, por que eu fui perguntar isso? Porque você não queria saber de verdade como a pessoa estava. Isso é um protocolo. Porque muitas vezes nós não nos importamos com o que o outro está sentindo, passando ou sofrendo. Mesmo dentro da igreja, somos indiferentes. E nos falta amor com frequência. Quando darmos um bom dia, e quando perguntarmos a alguém se ele está bem ou não, se prepare para a resposta e para perceber para além das palavras. E tenha a capacidade de perceber, dá um abraço, para um pouco. Você pode não ter solução para oferecer ao problema da pessoa, mas você pode ter um pouco de acolhimento, um pouco de sensibilidade, um pouco de fraternidade, de cuidado. E precisamos crescer nisso, amadurecer nisso, olhar nos olhos, encontrar-se com a pessoa na sua realidade mais profunda e oferecer a ela um pouco
do amor de Deus que precisa preencher os nossos corações. Portanto, não é bom dia, tudo bem, bom dia, e cada um vai para o seu lado. Olhar nos olhos, alcançar o coração da pessoa e poder oferecer um pouquinho dessa presença de Deus. Papa Francisco vai dizer: doação pode ser o único gesto de amor que o outro verá no dia. Às vezes a pessoa está em meio a um contexto de família difícil, indiferente, insensível, de tantas ignorâncias, e a tua gentileza pode ser a única gentileza que a pessoa vai experimentar ao longo de todo o dia. Santa Teresinha: um só ato de amor é capaz de fazer conhecer melhor a Jesus Cristo. É claro que precisamos apresentar a doutrina às pessoas, falar de Deus às pessoas, mas isso só não basta. O teu ato de amor vai apresentar muito mais profundamente Deus às pessoas do que muito tempo de palavras. E por final, repito, está a resposta do Salmo: permanece para sempre o bem que fez. O amor praticado, ele nunca vai perder o seu valor, porque o efeito causado permanece no coração da pessoa, e a atuação vai ser sempre contemplada e percebida por Deus. E certamente, no dia que você e eu nos colocarmos diante de Deus para o nosso juízo, Deus vai lembrar de todos os atos de amor que fomos capazes de praticar ao longo da vida. Se o amor é o resumo dos mandamentos, o amor é o critério primeiro do nosso julgamento quando nos colocarmos diante de Deus. Seremos julgados pelo amor praticado ou pelo amor omitido. Não há dúvidas sobre isso. Por isso, o amor praticado, ele permanece no coração da pessoa, e ele permanece certamente no coração de Deus. Eu lembro até hoje de pessoas que foram muito importantes na minha infância, em meio a tantas ausências. Lembro caídas de minhas catequistas que insistiram tanto para que eu não deixasse a catequese, não obstante eu ter fugido da catequese 4 vezes. Mas elas me entenderam o meu contexto familiar precário, entenderam as dificuldades que eu vivia e não desistiram de mim. E será que, sendo padre hoje, não tenho também tanto da influência delas, do quanto elas semearam o Evangelho e o amor de Deus no meu coração, já que eu não tive educação católica, e minha educação católica veio já na adolescência. Então, aquele amor semeado perdura até hoje, porque até hoje guardo com carinho a lembrança do cuidado que elas tiveram comigo. Trago elas em minhas orações para que Deus possa me retribuir tudo bem que elas fizeram. Então, permanece para sempre o bem que fazemos e o amor que semeamos no coração e na vida das pessoas. Que Deus nos ajude a compreendermos, todos nós, o verdadeiro significado da luz de Deus que precisa brilhar na vida de todos nós. Luz para iluminar, sal para dar sabor. Não adianta sermos uma lâmpada apagada e um sal insosso. Isso não vai cumprir o projeto e o propósito que Deus tem na vida de todos nós. É preciso, então, compreendermos o significado da luz dele na nossa vida, iluminando a vida de todas as outras pessoas. Assim seja.